Olá pessoal, meu nome é Renato Frota, eu trabalho com hospedagem de sites, criação, desenvolvimento, um pouquinho de design, trabalho com consultoria para algumas empresas, implementando sistemas de controle administrativo, melhorias no sistema financeiro, pedidos, enfim, sou um profissional bem multitarefa e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre hospedagem, mais especificamente sobre uma migração de um site ou de uma loja virtual, de um sistema online qualquer, de uma hospedagem para outra, sem que esse site chegue a ficar fora do ar para os seus visitantes. Essa iniciativa surgiu porque eu fiz uma propaganda a respeito de uma hospedagem chamada Adrian Host, que tem suporte a acesso SSH, que seria o acesso shell do Linux, para você poder acessar os seus arquivos, executar scripts diretamente no terminal do Linux onde o seu site está hospedado. E eu fiz essa propagandazinha aí dessa hospedagem nessa comunidade aqui, OpenCart Brasil. Esse é o site principal, que é um blog WordPress com bastante conteúdo, bastante documentação, tem uma seção de downloads. Ela foi criada pelo parceiro Manuel Vidal. Essa comunidade tem mais ou menos um ano, acho que fez um ano agora recentemente. E a parte mais ativa dessa comunidade é o fórum. O fórum tem uma quantidade grande de usuários, já tem muito conteúdo, muito bem categorizada. Vocês podem ver pelo número de tópicos e de mensagens em cada sessão. Tem aqui, ó, total de 14 mil mensagens, 1.400 membros. Tem horários que chega a ficar aí 10, 20, até 30 pessoas online ao mesmo tempo postando conteúdo. Tem horário que está bem movimentado. A divulgação que eu fiz da Adrian Host foi por conta de uma promoção que eles fizeram na virada de ano agora de 2011 para 2012. E essa promoção estava válida no site deles até o dia 8 de janeiro. Hoje você não consegue mais pegar essa promoção, a não ser por esses links que eu coloquei aqui na comunidade, tá? Uma promoção que eu estou até divulgando como prorrogada aqui, termina a qualquer momento, mas na verdade essa promoção não existe mais no site. Você só vai conseguir através desses links que eu divulguei aqui, expliquei como funciona o sistema de faturamento deles. Enfim, eles vendem hospedagem a $10,95 por mês, conforme o prazo que você pagar adiantado, 1 ano, 2, 3, 5, 10, você vai obtendo descontos. O desconto que eu ofereci aqui na comunidade é um desconto que faz você pagar só $5,95 por mês, por uma hospedagem que é de espaço e transferência ilimitados. Você ainda tem mais 50 GB de backup. Por que mais 50 GB ser ilimitado? Porque você tem direito a um uso ilimitado de espaço se você usar o espaço efetivamente para conteúdo do seu site, arquivos que os seus usuários enviaram, fotos, enfim, uso de banco de dados. Não é para você usar como um repositório virtual do tipo Dropbox ou ForShared e outros serviços de armazenamento online do tipo. É para você usar para o seu site. Já os 50 GB que você tem é para uso do que você quiser, ou backup do seu próprio site, ou backup de arquivos seus. Mas eles não fazem backup do site? Sim, eles fazem, mas é naquela garantia zero. Eles fazem backup, você tem a possibilidade de restaurar os últimos 2, 3, 7 dias de banco de dados, de conteúdo web do seu domínio, mas é uma coisa oferecida como cortesia. Já esses 50 GB de backup é para você fazer uso como você quiser. Então você pode fazer um script de backup que envia arquivo do seu site para lá, o seu banco de dados para lá, e mantém tudo isso na nuvem, mantém tudo isso online com a garantia de que esses 50 GB você não perde em hipótese alguma, tá? O serviço deles é relativamente estável, a considerar o preço, que é $5,95. Normalmente quando acontece queda de link deles, não afeta toda a rede, afeta uma pequena parte de máquinas. Eles têm um blog chamado drianhoststatus.com, que eu vou abrir aqui para vocês verem.
onde eles colocam tudo o que está acontecendo, se tem algum servidor fora do ar. Por exemplo, nesse momento tem um servidor de hospedagem compartilhada, que é o Sinistra, passando por alguns problemas. Não está falando aqui que ele esteja fora do ar, está falando que está enfrentando alguma lentidão, alguma coisa desse tipo. Eles atualizam bem rapidamente tudo que os administradores estão fazendo para resolver. Se tem um serviço com um problema, normalmente isso não impede do seu site continuar hospedado. Por exemplo, às vezes cai o webmail, mas você continua conseguindo acessar os seus e-mails através de IMAP. Então, se você usa um cliente como Thunderbird, Outlook, você continua tendo acesso aos e-mails. Lógico, se cair o banco de dados, você não tem muito o que fazer, a menos que você tenha um backup e um outro servidor para servir de retaguarda, aí, sua alternativa para você continuar oferecendo acesso ao site. Mas, como você viu ali naquele anúncio, um servidor está fora do ar e eles têm inúmeros, eles hospedam milhares e milhares de sites, são muito conhecidos, eles existem desde 1997. Não estou aqui fazendo propaganda gratuita deles, porque se você assinar através daqueles links, eu também vou ganhar alguma coisinha e vou dividir isso com o Manuel Vidal, que é o mantenedor da comunidade opencartbrasil.com.br. Você também pode se beneficiar disso, porque você também pode indicar Adrian Host e ganhar uns trocados. Mas a parte legal do Adrian Host é que você tem acesso a recursos que você não vê em nenhuma outra hospedagem. Você tem o SSH aberto para quantos usuários você quiser. Você pode criar usuário sem prefixo, banco de dados sem prefixo. Você pode associar usuários a quantos bancos você quiser. Você pode ter usuários com sites limitados. Isso eu tenho em outra hospedagem? Não, não tenho, porque em outra hospedagem, aquelas que utilizam cPanel, que são as mais comuns, você tem um único usuário e pode criar vários domínios adicionais e contas de FTP adicionais. Na Adrian Host, você tem uma conta que acessa o panel deles, que é esse aqui, esse é o panel deles, e você pode criar aqui dentro da sua conta usuários, domínios, e-mails e bancos. Dentro de cada usuário que você cria, você pode ter sites ilimitados. Então você pode ter vários usuários com vários sites, fazendo uso de vários bancos, e tudo isso é intercambiável. Você pode passar um domínio do usuário A para o usuário B a qualquer momento, e esse processo leva só alguns minutos para acontecer. Então, se você está desenvolvendo um site, você pode ter esse site no seu usuário, ele está online, rodando. Na hora que você deu por concluído, você cria um usuário para o seu cliente e transfere esse site para o usuário do seu cliente. Então o seu cliente não vai ter acesso aos seus arquivos, nem você vai ter acesso aos arquivos do seu cliente. Então você pode atuar até de certa forma como um revendedor da hospedagem deles, ou ceder espaço para os seus clientes, para quem você desenvolveu os sites. Então é uma hospedagem cheia de recursos também, porque você opera muito no baixo nível, muito próximo do Linux. Você tem acesso a SSH, então você pode fazer manipulação de arquivos, editar arquivos direto no servidor através do terminal. Isso é uma coisa que te dá uma flexibilidade muito grande, te dá uma praticidade muito grande. Tanto que o que eu vou explicar agora, como migrar o seu site de um servidor para o outro. No caso, o Adrian Host, sem manter ele fora do ar, você vai ver que é um procedimento muito simples, e eu vou inclusive fazer isso literalmente. Eu estou precisando agora migrar o site de uma cliente que eu estou desenvolvendo, comecei o desenvolvimento de uma loja OpenCart para ela, e vou fazer agora essa migração, e vocês vão acompanhar isso de perto. E vocês podem fazer isso acompanhando inclusive o texto que eu postei na comunidade OpenCart Brasil. Eu postei um texto falando aqui, migrar de hospedagem sem a loja ficar offline. Então, eu vou começar dando uma lida no texto, que é uma pergunta que um usuário que já usou esse link de indicação e assinou Adrian Host me enviou. A pergunta foi: ao transferir a loja de hospedagem, eu preciso transferir também o domínio? Bom, aqui eu respondo de forma mais extensa, passo links para vocês aprenderem um pouco mais, mas eu vou resumir aqui. Não, você não precisa transferir o domínio para Adrian Host. Você tem algumas razões para não querer transferir. Às vezes você já pagou ele
por um tempo longo no seu registrante atual e não quer transferir, porque a transferência nada mais é do que um registro de mais um ano e o registro passa para outra empresa quando você faz isso. Por exemplo, você tem o domínio registrado no registrante A e ele está registrado até 2013. Ao transferir para Adrian Rocha, você paga o valor de mais um ano e ele vai ficar válido até 2014. Você vai ganhar um ano nesse processo de transferência. Mas você não precisa fazer isso. Por quê? O domínio ele tem aquela configuração de name server. O que é o name server? Name server é um servidor que tem a configuração de quais outros servidores estão servindo, fornecendo o seu site. Você tem o name server apontando quem é o seu servidor MySQL, quem é o seu servidor web, quem é o seu servidor de e-mails. Enfim, você tem um name server orientando o navegador de um cliente de onde ele deve buscar os arquivos do seu site na hora que o visitante acessa. Se você está transferindo o seu site para Adrian Host, você pode manter o seu domínio na registrante atual, apontando para o DNS que você já aponta hoje, e fazer o seu name server apontar para os servidores da Adrian Rocha, o seu visitante, para que possam visualizar o seu site. Como normalmente as pessoas usam hospedagem que tem um painel cPanel, ou ainda que seja um outro painel, mas você usa o name server do seu próprio provedor e não o name server terceirizado, o que você normalmente faz? Você mantém o registro na empresa que você tem e aponta o name server para o name server da Adrian Host, que eles também fornecem name server para quem tem hospedagem lá. Então, você só vai precisar apontar o name server para ns1, ns2 e ns3.drianhost.com. Tendo esses name servers apontados para Adrian Host, o seu visitante vai passar a ver o site lá, mas você não deve fazer isso agora. Por quê? Porque você ainda não tem o site lá. Então, eu vou explicar agora como que você deve proceder para migrar o seu conteúdo para Adrian Host antes de apontar o name server para lá. E como você testa isso, como saber que está tudo rodando perfeitamente bem nos servidores da Adrian Host antes de fazer que os seus visitantes sejam direcionados para lá para você não ter problema. Porque se você tiver algum problema lá na Adrian Host e o seu visitante for direcionado para lá, ele pode pegar o site offline, não vai conseguir fazer um pedido, enfim. Vamos fazer tudo da maneira mais perfeita possível para que o seu site não saia do ar, que seja transparente para o seu visitante. Bom, você pode fazer essa migração de duas formas para Adrian Host. A primeira é usando um importador chamado cPanel Importer, que está aqui. No cPanel Importer você coloca o seu endereço de cPanel atual, o usuário e a senha. E clica em Fetch Backup Package. O que essa função faz? Esse importador ele vai acessar a sua conta cPanel no seu servidor antigo e vai copiar tudo de lá do jeito que está. Nome de usuário, endereço de domínio, subdomínios, os bancos de dados que você tem, tudo isso vai ser importado, até mesmo as contas de e-mail. Você só vai ter que redefinir as senhas, porque normalmente as senhas não são importadas corretamente. Você vai ter que redefini-las uma por uma. E, inclusive, você vai ter que acessar os seus arquivos de configuração, no caso da OpenCart, config.php e admin/config.php, colocando a sua senha atualizada, caso você tenha trocado a senha. E você vai precisar também o seguinte, você vai ter que trocar o endereço localhost, que é normalmente utilizado para chamar o seu servidor de banco de dados, por mysql.seudomínio.com.br. Por quê? Porque como na Adrian Host o seu servidor web é diferente do servidor de banco de dados, do servidor MySQL, você não pode chamar localhost, porque localhost significa a própria máquina, o servidor local. Se você está no servidor web e chama localhost, você vai estar pedindo para o seu próprio servidor web te fornecer os dados de banco de dados, o que está armazenado. E não tem nada armazenado. Então você tem que apontar essa chamada para mysql.seudomínio.com.br. Então você vai ter que editar os arquivos. Como você vai ter que editar os arquivos, por que não editar o nome de usuário, o nome de bancos e entender um pouco melhor como funciona a estrutura da OpenCart? Então, vamos fazer essa migração na raça. Vamos usar o método onde você sai ganhando conhecimento.
tá? Além da flexibilidade. Bom, no passo a passo, como funcionaria no cPanel? Talvez você conheça. Um revendedor escolhe um nome de domínio, a senha e o e-mail de quem vai ser responsável por aquele site. O script do cPanel ou do WHM vai criar automaticamente o nome de usuário e vai, através desse nome de usuário, definir quais serão os prefixos de banco de dados e prefixos de login para acesso ao banco de dados. No caso da Adrian Host, você não tem essa limitação, você pode criar qualquer nome de usuário, qualquer nome de banco de dados, e então você tem um controle melhor. Você pode colocar inclusive observações sobre o nome de cada banco de dados, para que ele é usado, enfim. Então vamos fazendo passo a passo. A primeira coisa que você tem que fazer na Adrian Host é criar o usuário primeiro, e eu já vou te explicar por quê. Apesar de que domínio está aqui em cima na parte da toolbox, tem uma boa razão para você criar o nome de usuário primeiro. Você vai clicar em Manage Users e Add New User. Vamos lá, adicionar um novo usuário. Aqui você tem tipo de conta a ser adicionado. Uma conta somente FTP, uma conta SFTP, que é uma transferência de dados segura via SSH, o Shell, que é o acesso real ao terminal, e uma conexão VPN. VPN você tem que pagar anualmente ou mensalmente, adicionalmente ao que você já paga de hospedagem. A gente vai criar um usuário Shell, que é o usuário que tem acesso ao terminal. No tipo de Shell, você vai escolher qual é o tipo de Shell que você está acostumado a utilizar no Linux. Eu vou utilizar o Bash, que é o mais conhecido, mais utilizado, e é o que eu estou acostumado a mexer também, que imagino que vocês vão aprender mais fácil. Aqui ele te mostra em qual servidor vai ficar o seu usuário, tá? Isso já está pré-definido aqui, ó. Se você clicar em Account Status, você vai ver informações a respeito da sua conta na Adrian Host. Qual o seu plano, quantos domínios você já tem hospedado, quando é o próximo vencimento, quanto você está usando de espaço, quanto você já usou de banda esse mês, quantas contas de e-mail, quantos usuários de FTP ou Shell você tem, quem é o seu servidor de arquivos, quem é o seu servidor web, quem é o seu servidor de e-mail e quem é o seu servidor MySQL. Tá? Então, você está vendo aqui, ó, no meu caso, Polcherrima, então meu usuário vai ficar no servidor Polcherrima. Você vai digitar o nome do usuário, no meu caso aqui, Feliz Móveis, porque eu vou transferir o domínio felizmóveis.com.br. Tá? Home Directory, qual será o diretório padrão quando você acessa o terminal? Home/username, isso é automático, não tem como você mudar. Enhanced Security, o que é o Enhanced Security? Se você abrir esse Learn More aqui, que explica lá no wiki da Adrian Host, para que serve, você vai ver que eles estão falando um pouquinho de grego, se você não entende Linux. Eu vou tentar resumir para vocês. Se você deixar desabilitado, que é como vem essa caixinha inclusive, o que vai acontecer? O usuário vai ter acesso total ao seu diretório, tá? Outros usuários que estão na sua conta vão poder ver os arquivos que você tem, mas não vão poder editá-los. E outros usuários do mesmo servidor que você não vão poder acessar as pastas, mas se souber o caminho completo de um arquivo, eles vão ter acesso. Por exemplo, vamos supor que você tem lá /home /felizmóveis /felizmóveis.com.br /index.php. Isso é um endereço de arquivo óbvio. Se você deixar na configuração padrão, outros usuários da máquina vão poder verificar se esse arquivo existe ou não. Ou eles vão poder verificar se teste.php existe ou não. Isso eu não acho legal, por mais que eles não tenham acesso, eu não acho uma coisa bacana. Eu acho legal você deixar habilitado uma segurança que não permite nem mesmo que eles leiam que tipo de arquivo você tem no seu diretório. Então, eu costumo marcar essa caixinha em Enhanced Security. Tá? Full name. Aqui você vai colocar um nome de quem é o usuário que vai acessar essa conta. Você pode colocar qualquer coisa. Aqui eu poderia colocar, por exemplo, o nome do proprietário do site.
vamos supor que seja o seu João, não é o caso, mas vamos supor. E aqui você coloca o nome do João. Eu já estou mais acostumado a colocar o nome do próprio site, porque eu normalmente utilizo o nome de usuário para cada domínio que eu desenvolvo. Se eu estou desenvolvendo a loja da Feliz Móveis, eu não vou colocar a loja do Zé no mesmo usuário. Então eu uso o nome da loja como usuário mesmo. Aqui eu escolho entre o sistema gerar uma senha automaticamente para mim, ou eu mesmo definir qual vai ser a senha do usuário. Nesse caso, eu vou marcar escolha uma senha para mim, que será revelada na próxima página. O nome de usuário não pode ter espaço. E também não pode ter acentuação. Ok, o usuário Feliz Móveis foi adicionado, a senha gerada aleatoriamente é essa coisinha bonita aqui, tá? Que é uma senha relativamente segura. E tem um aviso de que ele levará alguns minutos para aparecer na lista abaixo. Você pode atualizar essa página até ter certeza que o usuário já existe, e você vai ver esse reloginho aqui ao lado dele enquanto ele é criado, porque você precisa que ele esteja ok antes de você adicionar o seu domínio. Depois de atualizar as páginas algumas vezes, obviamente eu editei essa parte, porque levou mais ou menos uns 3 minutos para isso acontecer. Pronto, o reloginho ao lado do usuário Feliz Móveis sumiu, esse usuário está pronto para acesso Shell. Agora eu vou lá no Manage Domains e vou adicionar o domínio que esse cliente vai utilizar. Eu clico em Add New Domain e digito o endereço do domínio do cliente. Aqui nessa parte você pode escolher se você gostaria ou não de ter o www no endereço do seu site na hora que o seu visitante acessar. Se você deixar marcada essa opção, que vem selecionada por padrão, Add www, o que vai acontecer? Quem acessar o seu domínio.com.br será redirecionado para www.seudomínio.com.br. Assim como a de baixo faz o inverso. Se o usuário acessar com o www, será removido. E a opção de cima deixa do jeito que o seu usuário digitar, o seu visitante. Se ele digitar com o www, ele permanece, se digitar sem, permanece sem. No caso da OpenCart em particular, o que ela faz? Se você instalar a loja com o www, quem acessar sem o www, o site vai abrir normal, mas todos os links vão levar o www na frente. Então na próxima página o www já aparece. Eu gosto de deixar essa opção marcada porque o OpenCart trabalha muito bem com cookies, tenha ou não o www selecionado. E normalmente, quando você faz uma alteração de DNS, o endereço sem www ele é propagado primeiro. Então eu acho isso legal. Por quê? Porque eu posso configurar na minha loja para que ela funcione sem o www, que eu sei que os meus usuários vão passar a ser direcionados para o servidor novo mais rapidamente. Aqui eu vou escolher quem é o usuário que vai ser o proprietário desse domínio. No caso, eu já criei previamente o usuário Feliz Móveis. Por que eu não deixo para criar o usuário nessa tela? Você poderia muito bem deixar, só que o usuário que você digitar aqui, ele vai ser criado como um usuário FTP comum. Como nesse tutorial eu vou ensinar o uso de Shell, eu obviamente criei o usuário primeiro e já defini ele como um usuário Shell. Se você fosse fazer essa alteração posteriormente, o processo demoraria mais, porque a alteração de um usuário de FTP para Shell leva normalmente o dobro do tempo de uma criação direta, que levou 3 minutos no meu caso, teria levado pelo menos 6 para eu editar.
Então eu vou selecionar o usuário que eu já tinha. Aqui eu escolho qual vai ser o diretório raiz do site. Normalmente, no cPanel, esse é o diretório raiz. Eu prefiro deixar da maneira que Adrian Host trabalha, que é o próprio endereço do domínio. Por quê? Porque na hora que eu criar subdomínios, por exemplo, loja, eu vou colocar dentro desse diretório, loja.felizmóveis.com.br. Por que não dentro de public html /loja, como normalmente o cPanel faz? Primeiro, isso pode causar uma confusão para quem acessar o endereço felizmóveis.com.br /loja e vai te complicar também, te confundir na hora que você criar esse subdiretório. Por quê? Você pode fazer uma compactação do conteúdo do site e você vai estar compactando todo o subdomínio junto. Enquanto se você manter em diretórios separados, você não corre esse risco. E você pode, por exemplo, migrar apenas o site depois para uma outra hospedagem e deixar a loja aqui, ou vice-versa. Ou você pode hospedar o blog em uma outra hospedagem, deixar o site e a loja aqui. Enfim, você fica mais livre. Aqui é o diretório de logs, que você não pode alterar, tá? Que vai ficar dentro da pasta logs, dentro da pasta do seu usuário. Aqui você escolhe qual o modo e versão do PHP que você quer utilizar. Adrian Host te dá a opção de utilizar Fast CGI ou CGI. E a versão 5.2 ou a versão 5.3. A 5.2 é a padrão da Adrian Host, por quê? Porque o desenvolvimento do PHP é relativamente rápido. E você vê muitos tutoriais na internet que se referem à versão 5.2 e deixaram de funcionar na 5.3. No caso da OpenCart, ele também tem, essa loja também tem um desenvolvimento bem rápido. Então, quase tudo que é alterado no PHP é refletido rapidamente na OpenCart. Inclusive, ela é desenvolvida de certo modo a ser compatível desde a 5.2.0, talvez até desde a 5.0 já funcione, se não estou enganado. Então você pode, se você quiser, passar até para o 5.3 e utilizar sempre a versão mais atual. Eu gosto de fazer isso também por uma segunda razão. Quando você vai abrir a documentação do PHP para estudar uma função, a documentação já vem, por padrão, descrevendo como a função funciona na versão mais atual, no caso a 5.3. E uma possível alteração de funcionamento ou de sintaxe da 5.2 para 5.3 fica nas observações lá embaixo. Então, se eu abro a documentação e quero ver como uma função funciona, eu sei que eu vou estar sempre vendo da versão mais atual e que eu não vou ter nenhum problema na minha hospedagem se eu também estiver usando a versão mais atual. Aqui você tem uma função de habilitar ou desabilitar o Mod Security do Apache. Se você não tem certeza do que esse módulo faz, deixa marcado, tá? Esse módulo ele evita fortemente hackeamento, SQL injection, ele te auxilia de algumas maneiras a você não ser invadido por erros bobos. Lógico, tem alguns determinados tipos de erro que não tem como o Mod Security evitar. Você precisa ter um sistema bem desenvolvido para ter 100% de garantia de que você não vai ser hackeado. Mas essa função é muito importante. Você só deve desmarcá-la se você tiver um problema muito grave e difícil de contornar na sua loja, que você tenha certeza que desabilitando o Mod Security pode resolver o seu problema. Aqui você tem um serviço beta, que é o Page Speed Optimization. É um serviço baseado em uma ferramenta do Google para você poder medir o desempenho da sua página. Como não é o mérito da questão no momento, eu não vou habilitar porque eu não vou medir a velocidade de nada agora. Aqui a gente tem também o Xcache Support ou Xcache Support. Você vai precisar assinar um VPS com a Adrian Host para poder usar essa função, porque ele é um serviço que fica rodando direto, praticamente agregado ao seu PHP, mas ele é um daemon, ele é um processo que fica rodando direto na sua conta, então ele consome muita memória. Já foi aberto no passado, hoje em dia eles não utilizam mais, até porque o Apache deles já está bem mais otimizado do que era antes.
Aqui você tem a opção de ativar o Passenger. O Passenger é uma plataforma que te auxilia no desenvolvimento das linguagens Ruby e o Python. Se você não vai utilizar, também não tem por que marcar, tá? Aqui você tem a opção também de ativar os serviços hospedados pelo Google, que é o Gmail para o seu domínio e o Google Apps de maneira geral. O Google Apps te dá o Calendar, o Docs, os Sites e assim por diante. Te dá vários serviços do Google dentro do seu domínio. No caso do Gmail, você vai poder criar os domínios, os e-mails, perdão, @seudomínio.com.br e utilizar a plataforma do Gmail para isso. Esse serviço, até 10 usuários, é completamente gratuito. A partir do 11º usuário, você tem que migrar para o Google Apps for Business, que é um serviço pago, e você vai pagar $5 por mês para cada usuário. Então, se você tem 10 usuários, na hora que você precisar passar para 11, você já vai pagar $5 sobre os 11 por mês, certo? Então, você vai pagar $55 por mês para ter e-mail para 11 usuários. Se você está em uma organização em constante crescimento, ainda que hoje ela tenha só 5 usuários, pensa bem antes de usar todos esses recursos, porque você pode ficar muito amarrado neles e se ver obrigado a assinar, enquanto você tem outras alternativas gratuitas e até mesmo o próprio e-mail da Adrian Host, que é ilimitado, você pode criar quantas contas você quiser. Tá? Tendo isso em mente, marcando ou não marcando a opção do Google Apps, você clica em Fully Host this Domain para hospedar o domínio aqui na conta da Adrian Host. As opções que estão abaixo disso são de redirecionamento, espelhamento de domínio ou até mesmo de hospedagem de um domínio no serviço Sites do Google, que caso você já tenha feito um site usando esse serviço e hoje usa um subdomínio deles ou um outro domínio que não esteja hospedado aqui na Adrian Host. Então vamos hospedar esse domínio, Feliz Móveis. Pronto. Sucesso. O domínio felizmóveis.com.br foi adicionado ao nosso sistema de hospedagem. Como demora um tempo para as informações de DNS propagarem, pode levar um tempo, até algumas horas, para que o seu domínio comece a funcionar. Agora, não existem e-mails configurados ainda para o domínio felizmóveis.com.br e você pode fazer isso na área Mail Addresses, que são as contas de e-mail, ou através desse atalho aqui em cima na toolbox, que é o Manage Email. Outra coisa, você precisa utilizar esses name servers no domínio felizmóveis.com.br para que ele funcione, tá? Que eu não vou alterar agora porque eu ainda não tenho o site hospedado. Veja que ele está em uma outra empresa de hospedagem funcionando, é uma loja teste, como vocês podem ver da OpenCart, ainda está sendo desenvolvida, mas está funcionando perfeitamente bem em uma outra empresa. Não vou migrar os DNS por enquanto. Agora, como eu utilizo a loja num subdomínio, loja.felizmóveis, eu devo também adicionar o subdomínio. No caso de um subdomínio, eu considero que o endereço www.loja.felizmóveis.com.br fique muito feio e muito extenso. Então, eu o hospedo sempre removendo o www, tá? Mas você também pode muito bem manter o Leave It Alone e ele vai funcionar das duas formas, com ou sem o www. Vou usar essa opção nesse caso. Vou optar pelo PHP 5.3 também, assim como o domínio principal, e vou hospedá-lo. Pronto, domínio hospedado, a mensagem que aparece aqui no topo é a mesma. Agora nós vamos para o cliente SSH. O cliente SSH, você tem várias opções. Os mais famosos são o PUT e o WinSCP. Eu gosto do PUT e gosto mais ainda do Kit, que tem algumas funções a mais do que o PUT.
Não vou me discorrer a respeito dessas funções agora, mas eu já estou com o kit instalado e vocês não vão sair perdendo nada se vocês utilizarem ele, até porque ele é um fork do PUT. PUT que já há algum tempo não recebe mais modificações de peso e o kit partiu dele, surgiu dele. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai abrir o kit, que eu tenho um atalho dele aqui embaixo, e aqui no texto eu dou uma explicação de por que você deve configurá-lo para utilizar o TF8. O TF8 é uma codificação, um charset ou um conjunto de caracteres que define que você pode utilizar caracteres acentuados como o A acentuado, E, O, cedilha, til, enfim, vários outros caracteres com acentuação que não são padrão na língua inglesa, que você não tem no conjunto de caracteres ISO, que é o padrão do kit na primeira vez que você abre ele. Ele vem normalmente configurado assim: ISO 88591. Ele vem dessa forma. A primeira coisa que você tem que fazer então é clicar aqui em Translation, mudar para o TF8, ir em Session e clicar em Default Settings, Save. Pronto, agora a configuração padrão do kit será o TF8 quando você abrir ele. Feito isso, você deve criar uma conexão para acesso ao seu servidor, lá na Adrian Host. Senão, você vai ter que digitar o nome do servidor toda vez que você abrir o kit aqui em si. No meu caso, eu já criei esse padrão, ele já está aqui na lista. Mas vamos supor que você esteja no servidor da Adrian Host, chamado Sinistra. É, sinistro mesmo, pode ver que ele está fora do ar até agora. Mas vamos lá. Vamos supor que seu site esteja nesse servidor, sinistra.adrianhost.com. Mantenha a porta 22, que é padrão. Aqui você vai digitar um nome que identifica o servidor. Por exemplo, DH Sinistra. E clicar em Save. E ele vai aparecer nessa lista aqui embaixo. Então, quando você abrir o kit novamente, ele já estará na lista. No meu caso, eu já tenho o meu aqui adicionado, então eu vou deletar esse e vou conectar no meu servidor. Primeira coisa que é solicitada, o nome do usuário, e a senha. Pronto, já estou logado no servidor através do SSH. Recebi uma mensagem de bem-vindo, sou advertido de que códigos maliciosos e atividades não autorizadas não são permitidas e que todas as atividades estão sendo logadas pela equipe da Adrian Host. Ok, vou colocar em tela cheia aqui para vocês poderem acompanhar melhor. Aqui, se eu digitar o comando ls, que é lista, ele vai me mostrar que eu tenho um diretório MailDir, o diretório da Feliz Móveis e um diretório de logs. E eu vejo inclusive que está faltando aqui o diretório da loja. Vamos ver por que lá no painel. Bom, aqui está a resposta. O usuário do domínio Feliz Móveis está correto. Já o usuário do subdomínio loja está como atendimento TI. Eu esqueci de alterar o usuário na hora de criar o subdomínio. Para vocês verem que interessante, eu não tinha nem falado disso. Eu posso ter o domínio administrado por um usuário e um subdomínio administrado por outro. Nesse caso eu vou corrigir, colocando o usuário correto. Me é dada a opção de mover os arquivos para o novo usuário. Eu posso desmarcar porque, aliás, eu vou deixar marcado para vocês verem quais são os arquivos padrão criados nesse domínio, tá? Agora, vocês podem ver que ele está em processo de alteração. E depois de atualizar a página algumas vezes, a gente vai ver que ele já foi alterado. Vejam, movendo de atendimento TI para Feliz Móveis.
ainda movendo. Agora, com a informação de que já está hospedado pelo Feliz Móveis, deve estar simplesmente acabando de migrar os últimos arquivos. Prontinho, já sumiu o reloginho. Vamos voltar ao put e digitar ls novamente. Pronto, o diretório da loja está ali. Essa lista está um pouquinho estranha, então vou ensinar para vocês como listar de uma maneira mais humanamente legível. ls -lha. Maiúsculo seria assim, ó, caso esteja difícil de ver no vídeo. Mas você deve digitar minúsculo, tá? Veja como a lista mudou. O que esses parâmetros modificaram? O L indica que eu quero uma lista vertical. O H indica que eu quero os tamanhos humanamente legíveis. Por exemplo, esse 55.417, sem o H, ele também seria listado em bytes. Mas se eu tivesse um arquivo, por exemplo, de 5 megas, ele ficaria muito estranho listado em bytes. Então, com o H, ele é exibido em megabytes, em gigabytes ou conforme for necessário. O A garante que os arquivos iniciados por ponto também sejam listados. Arquivos iniciados por ponto no Linux são arquivos ocultos. Então ls-lh me traria essa lista resumida, tá? No dia a dia você pode querer utilizar dessa forma. O LHA é importante na hora de você ver arquivos como o htaccess, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Aqui eu devo entrar no diretório da minha loja. Veja que o endereço foi completado automaticamente. Como eu faço isso? Eu digito cd e inicio a digitação do diretório. Por exemplo, LOJ. Só apertar o Tab, ele completa o endereço para mim. Agora observe o que acontece se eu digitar cd f tab. Ele também completa o domínio. No entanto, cd l completa só até o O. Por quê? LO é comum ao diretório logs e ao diretório loja.felizmoveis.com.br. Por falar em diretório, observem o seguinte. Lá no início de cada linha, nós temos D e outras letras. Esse D indica que é um diretório. Veja, por exemplo, no arquivo .alias, que não existe esse D, então ele é um arquivo comum, enquanto loja é um diretório. Vou entrar no diretório e vou listar os arquivos que eu tenho aqui dentro. Aqui dentro eu tenho uma página quickstart.html. Essa é uma página padrão adicionada em todos os domínios novos da Adrian Host. Se eu acessar nesse momento a minha loja, loja.felizmoveis.com.br, eu ainda estou sendo direcionado para a minha hospedagem antiga. Então, nesse momento, eu vou fazer um teste para ver o que tem na minha hospedagem Adrian Host para esse domínio. Isso eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou abrir um editor como o Notepad++, por exemplo, como administrador. Por que como administrador? Porque eu vou editar um arquivo de sistema. O arquivo de sistema tem esse endereço aqui, ó, C Windows System32 Drivers etc hosts. Quando você abre esse arquivo, tem uma descrição em inglês aqui no topo e essas entradas de exemplo com um IP e um endereço de hostname na frente. O que você vai fazer aqui é o seguinte: você vai incluir aqui o IP do seu servidor web e do seu servidor MySQL. Bom, primeiro a gente vai lá no painel da Adrian Host, então, pegar esse endereço. A gente pega no seguinte local. Você vai clicar aqui no seu domínio em DNS. Aqui em DNS você tem as entradas de DNS da loja. Você vai pegar esse IP e vai colar aqui, colocando loja.seudomínio.com.br. E no meu caso também o domínio direto, porque eu estou utilizando o subdomínio.
Se você quiser incluir outras opções, pode colocar com www também, para que todos os endereços direcionem para o servidor da DreamHost e você faça os testes que você quer fazer. Nesse caso eu não vou apontar o que tem www, justamente para a gente poder diferenciar. Salvei o arquivo. Agora, se eu acessar esse endereço, eu vou ser direcionado para o servidor da DreamHost. Veja, loja.felizmóveis, e eu vejo a página quickstart.html da DreamHost. Agora o que a gente deve fazer então é a migração dos dados do servidor antigo para o servidor da DreamHost. A melhor maneira de fazer isso é você fazer uma migração direta desses arquivos, já que a gente tem acesso ao SSH. Se você está acompanhando esse tutorial e você não tem acesso ao SSH, você vai precisar enviar o arquivo da sua OpenCart original direto do seu computador para o servidor da DreamHost. Se você tiver editado alguma coisa na sua loja, editado arquivos, você vai ter que acessar o seu FTP do servidor antigo, baixar tudo e só então enviar para o servidor da DreamHost. Lembrando que imagens ficam armazenadas na hospedagem. Então, ainda que você não tenha alterado nada, mas tenha enviado produtos, colocado fotos nas categorias, você vai ter que baixar pelo menos a pasta de imagens e enviar junto com o OpenCart original lá para a DreamHost. Como a gente tem o advento do SSH, isso vai ficar muito mais fácil. E agora eu vou mostrar para vocês como que a gente faz essa migração direta. A gente vai até o gerenciador de arquivos da sua hospedagem anterior. Se você usar o cPanel, você vai ver que você tem dois gerenciadores de arquivos. Normalmente o segundo é um que tem uma interface um pouco mais amigável, fica mais fácil de você compactar e descompactar arquivos, enfim. E a gente vai usar a compactação. Aqui você escolhe qual diretório você quer iniciar, se é no diretório home, no public, e se você quer exibir os .files, que são os arquivos .htaccess. Como a gente tem um arquivo .htaccess, você deve deixar essa caixinha marcada. Não somente o .htaccess, mas qualquer arquivo que inicie com um ponto vai aparecer. É que no caso da OpenCart nós só temos esse arquivo .htaccess no diretório da loja. Aqui eu vou colocar para abrir no diretório home, porque a minha loja não está dentro de public HTML. Vou abrir o gerenciador. Pronto, o gerenciador está aberto. Veja que aqui está o diretório da minha loja. Eu configuro ele fora da public HTML. No seu caso, provavelmente estará aqui dentro. Você deve abrir o diretório. Pronto, estou no diretório raiz da loja. Aqui eu seleciono todos os arquivos. Para isso você pode usar essa opção selecionar todos. E vou escolher a opção comprimir. Aqui eu tenho a opção de escolher um arquivo zip, tar, gzip ou bzip. Zip é o mais comum, que você pode descompactar no seu computador mesmo com a função nativa do próprio Windows. A partir do XP você pode compactar e descompactar arquivos com essa extensão. E os arquivos tar, targz e tarbz2, que são mais comuns no Linux. Tá? No caso do arquivo zip, você vai escolher aqui um nome de arquivo. Nesse caso eu vou colocar loja completa.zip. Veja que vai ficar dentro do diretório da loja. E vou comprimir o arquivo. Ele está sendo comprimido. Demora um pouco. Pronto, já está compactado. Aqui está o arquivo lojacompleta.zip. Agora nós vamos baixar esse arquivo lá da DreamHost. Como assim baixar? O terminal funciona como se você estivesse sentado na frente do seu servidor web. É como se você estivesse lá no datacenter. Então você vai, a partir dele, fazer um download do arquivo da sua hospedagem anterior para a DreamHost. Para isso nós vamos usar a ferramenta wget,
que é para você obter um arquivo que está disponível na internet. Basta você colocar o caminho completo do arquivo, como se fosse o endereço de um site. wget e o endereço. E o download vai ser efetuado. Veja como a transferência acontece muito rápido. A velocidade está a quase 2 megas por segundo. Pronto, 2.24 megabytes por segundo. Levou apenas 6 segundos para transferir a loja completa. Se você solicitar agora a listagem de arquivos, você vai ver que tem o lojacompleta.zip dentro do diretório. Vamos remover o arquivo quickstart, rm, quickstart.html. Removido. Veja agora o que nós temos na raiz do site. Somente o favicon e a loja completa. Vamos então descompactar esse arquivo zip. No caso do zip, você vai usar unzip e o nome do arquivo. Pronto, arquivo descompactado. Veja que ao tentar acessar a loja, aparece um erro. O que esse erro está indicando é que um determinado arquivo não foi encontrado. Mas veja também qual o caminho chamado. É chamado home/felizmove/loja, e esse caminho já não é mais utilizado pela loja. Estamos na Adrian Host e aqui os caminhos funcionam de maneira diferente. Teremos que editar esse arquivo para que a chamada funcione corretamente. Então, nós voltamos ao terminal SSH e vamos fazer a edição desse arquivo. Essa edição pode ser feita através do MC, que é o Midnight Commander. Você digita MC e surge essa tela. Nessa tela você vê o diretório raiz da loja e todos os arquivos. Você pode navegar pelas pastas, por exemplo, entrar na pasta de download, sair. Enfim, ele é um gerenciador similar ao Windows Explorer, com a vantagem de que você tem duas telas, esquerda e direita. E você pode copiar pastas de um lado para o outro, mover, e você também pode editar arquivos aqui dentro. Se você observar aqui no rodapé, o 4, Edit, significa que se você apertar a tecla F4, você abre a edição de um arquivo. Então vamos ao config.php e pressionar F4. Pronto. Estamos agora com o arquivo config.php aberto dentro de um editor que foi chamado pelo Midnight Commander. Esse editor se chama Joe. Agora, o que devemos fazer? Alterar os caminhos corrigindo para o padrão da hospedagem Adrian Host, já que o diretório raiz foi alterado. Vamos alterar aqui home/felizmóveis/loja.felizmóveis.com.br. Você deverá fazer isso em todas as linhas. Então, para facilitar, uma maneira fácil de você poder colar conteúdo aí dentro é você copiar o que você quer colar em uma outra janela qualquer, como a do executar que eu acabei de abrir. Copie com Ctrl C normalmente e, colocando o cursor no local onde você quer colar, pressione Shift e Insert e ele vai colar. Então, podemos fazer isso para todas as linhas que desejamos alterar. Eu já editei magicamente aqui o tutorial, nosso vídeo, então só resta editar o nome do usuário. Pronto, tudo alterado. Para salvar, você não vai poder utilizar as combinações de tecla usuais, que seriam Ctrl S. Dentro desse editor, você pode pressionar, como está indicado aqui em cima, Ctrl KH para exibir ajuda. Ctrl KH, exibir esse painel com alguns atalhos úteis. Os mais úteis estão aqui no final, que são o de salvar, abortar, voltar para o shell e você editar, inserir e salvar arquivos.
Nesse caso aqui, vamos apertar Ctrl K X. Esse sinal de circunflexo significa a tecla Ctrl. Então, Ctrl K X, salva o arquivo e fecha o editor. Veja agora o que acontece quando eu atualizo a página. O erro se alterou, os arquivos foram encontrados normalmente e o que está faltando é a conexão ao servidor MySQL. Então, vamos alterar agora esse parâmetro de conexão. Para isso, nós devemos, primeiro, importar o banco de dados do servidor antigo para o novo servidor. Como fazer isso? Você pode abrir o phpMyAdmin na sua hospedagem anterior, abrir o seu banco de dados aqui na lista lateral, ir até a função exportar e clicar nesse botão executar. Dependendo da versão do phpMyAdmin do seu servidor, você poderá ver ao lado do botão executar uma checkbox chamada enviar ou sent. Você deve marcá-la para que o backup do banco de dados seja enviado para você como se fosse um download. Do contrário, ele vai ser exibido todo em texto na tela para você copiar e colar. Pronto, o download foi efetuado. Veja que o nome do arquivo é felismov_loja.sql. Lá no painel do Adrian Host, agora nós vamos criar esse banco de dados. Você clica em MySQL Databases e preenche o formulário. No formulário, você vai precisar informar, primeiro, o nome do banco de dados, nesse caso, Felismov Loja. Você não precisa colocar esse prefixo, tá? Eu gosto de utilizar o nome do usuário como prefixo só para ter um controle melhor de quem é o responsável pelo banco, mas não é um requisito. Aqui você vai escolher qual hostname você vai utilizar para acessar esse banco de dados. No passado, era obrigatório que o banco de dados que você escolhesse nessa tela fosse sempre o endereço utilizado, o hostname utilizado. Hoje em dia não, eles são intercambiáveis. Então, se eu escolher o domínio abc.com.br e fizer uma conexão por xyz.com.br, a conexão vai funcionar normalmente, tá? Mas serve como um atalho para você criar um novo hostname para o seu controle. Então, eu vou criar um novo hostname sendo mysql.felismóveis.com.br. Aqui eu escolho quem vai ser o usuário do banco de dados. Obviamente eu vou criar um novo usuário. E eu posso inclusive colocar a senha. Que nesse caso será tutorial. Nesse campo comentário, eu posso colocar um comentário livre que será exibido abaixo dos bancos de dados, como esse daqui, por exemplo. Pronto, o banco de dados já foi adicionado. Agora que o banco de dados foi adicionado, eu volto à lista de domínios, clico em DNS abaixo do domínio, e uma entrada MySQL deverá surgir. Vamos anotar o endereço dessa entrada MySQL. Note que eu não vou salvar o arquivo por enquanto. Vou voltar aos bancos de dados.
veja que a entrada MySQL já está aqui. Entrando na opção do phpMyAdmin, o MySQL não vai carregar. Por isso que devemos salvar esse arquivo para que possamos acessar o MySQL. Nesse caso, especificamente, a entrada MySQL ainda não foi carregada pelo painel da DreamHost. Isso acontece em alguns casos. Existem duas alternativas. Uma delas é você criar um domínio qualquer como um subdomínio do domínio principal dreamhosters.com. Por exemplo, sualoja.dreamhosters.com e depois criar a entrada mysql.sualoja.dreamhosters.com. Nesse caso, irá funcionar imediatamente. Para não fazer todo esse procedimento agora, eu vou fazer a importação do SQL via linha de comando, já que estou conectado no SSH. Fica a seu critério. Bom, para fazer a importação via SSH, eu preciso primeiro enviar o arquivo SQL para o servidor. Isso pode ser feito, por exemplo, com o FileZilla. Mas vou ensinar mais uma coisa para vocês. Vou até o Manage Domains e vou abrir um Web FTP. Aqui. No Web FTP eu posso enviar e baixar arquivos do servidor sem precisar instalar um programa de FTP local na minha máquina. Como o domínio ainda não está propagado, eu devo colocar o IP ou o nome do servidor. Lembre-se, sinistra.dreamhost.com. No meu caso, será o PostRE. Coloco o login e a senha. Pronto, já estou conectado. Na raiz mesmo, basta fazer o upload do arquivo SQL. Seleciono o arquivo no botão Browse e agora clico Send para fazer o envio. Ele já foi carregado. Pronto, o arquivo SQL está na raiz do diretório do usuário Feliz Móveis. Eu volto então ao Shell. Lembre-se que eu estou dentro do diretório da loja. Então eu devo digitar cd ponto para sair do diretório da loja. Agora, aqui está o arquivo felizmovloja.sql. Agora eu vou importar esse arquivo SQL para o banco de dados via linha de comando. Isso é feito da seguinte maneira: mysql -h, o hostname do servidor MySQL, -u e o nome do usuário, -p e a senha do usuário sem espaço, o nome do banco, um sinal de menor e o nome do arquivo SQL. Pronto, a importação aconteceu com sucesso, pois não retornou nenhum erro e o prompt me foi apresentado. Agora, note que o erro do MySQL diz respeito à falta de informação de um hostname, pois lembre-se que sua loja apontava para o servidor localhost. Agora vamos concluir a edição do arquivo config.php para indicar o nome correto do hostname. Abra mais uma vez o Midnight Commander com o comando mc. Abra o diretório da sua loja. E sobre o arquivo config.php, pressione F4. Veja aqui as informações de conexão. Coloque as informações referentes à sua loja.
hostname, usuário, senha e nome do banco. Mais uma vez, para salvar, Ctrl+K+X. E F10 para encerrar o Midnight Command. Pronto, o arquivo config.php foi salvo. Agora atualize mais uma vez a sua loja. Pronto, sua loja já está migrada e funcionando, pelo menos no que diz respeito ao acesso do seu cliente. A administração ainda não funciona. Para que ela funcione corretamente, você deve agora editar o arquivo config.php que fica dentro da pasta admin. A alteração é muito similar à que você acabou de fazer no outro arquivo de configuração, tanto no que diz respeito ao endereço da loja, que eu estou inserindo agora, quanto às informações do banco de dados. Mais uma vez, já está magicamente editado. Agora eu vou usar Ctrl+K+X para fechar e salvar, e o F10 para encerrar o Midnight Command. E agora vamos ver se a loja funciona na administração. Pronto, tudo ok. Espero que vocês tenham gostado do tutorial. Procurei ensinar o máximo de ferramentas possíveis para que a administração da sua loja tenha ficado mais fácil. Obrigado pela sua visita, por ter acompanhado o tutorial até o final, e espero que você faça parte da comunidade OpenCart e que você possa daqui por diante, se necessário for, contratar serviços, solicitar suporte. Teremos prazer em atender através da comunidade OpenCart ou realizar serviços pagos através de um contato direto comigo. Obrigado e até a próxima.